Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 26 de novembro de 2024. São 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, quase 2 anos após o 8 de janeiro, o Brasil finalmente vai conhecer o caudaloso trabalho da Polícia Federal, com tantas idas e vindas, com tantas postergações, com tantas dificuldades que foi feito esse trabalho devido ao poder que envolve Jair Bolsonaro, mas o que se viu no relatório que acaba de vir a público, o STF disponibilizou, Alexandre de Moraes disponibilizou para a sociedade brasileira toda a íntegra da investigação da Polícia Federal em relação a Jair Bolsonaro. É um oceano de informação, toda a imprensa brasileira está em cima e eu quero fazer da forma mais simples para você que quer se informar, que quer entender os principais pontos, as provas, o que há, o que não há. E eu quero começar com uma preocupação que está afligindo muita gente. O Blog da Cidadania fez uma enquete nesta semana perguntando ao nosso público o que as pessoas acham da possibilidade de Bolsonaro fugir, se evadir do país. Então foi aí que eu percebi que é uma preocupação premente de todos, pois já estamos caminhando aí para 100 mil votos na enquete do Blog da Cidadania, e sendo que 90% acreditam que existe o risco de Bolsonaro fugir. E essas pessoas todas estão certas, porque o relatório final da Polícia Federal revela que Jair Bolsonaro, lá em 2022, antes mesmo, na verdade em 2021, antes mesmo de ele perder a eleição, de ele sequer disputar a eleição, ele já planejava um golpe de Estado e tinha em mente um plano de fuga que a Polícia Federal flagrou e frustrou. Por isso é que o Jair Bolsonaro está aqui no Brasil. Então eu vou ler esse capítulo para você, um dos muitos capítulos dessa verdadeira obra que dá um longa-metragem, na verdade provavelmente vários longas-metragens para o cinema, porque é cinematográfico tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então nós vamos conhecer o plano de fuga de Jair Bolsonaro e Mauro Cid. Com vocês, o início do relatório final da saga da tentativa de golpe de Jair Messias Bolsonaro no Brasil. Vamos lá. Aqui, nas caudalosas páginas do relatório final da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado perpetrada por Jair Bolsonaro e sua organização criminosa no Brasil no final de 2022 e até o 8º dia de 2023, você vai encontrar a história de um plano de fuga que foi flagrado e foi, inclusive, abortado pela Polícia Federal. Plano de fuga de Jair Bolsonaro e Mauro Cid. Vamos conhecer essa história. Voando. Então já começamos também essa participação. Excelente, maravilha, já vão se posicionando para que possam realizar a escrita junto com a apresentação também do Exército, aí dando abertura ao nosso desfile. E demora quanto tempo mais ou menos, Major? A apresentação da esquadrilha, qual que é o cronograma aqui? Então, o cronograma aqui, essa escrita que vai ser realizada logo no início do desfile, né, é uma passagem que eles realizam, né, em torno de 1 minuto mais ou menos, que fazem as palavras, e depois eles vão se reposicionar quando tiver a passagem da Força Aérea. Eles devem realizar uma passagem também, mais 2 passagens de barco, se não me engano, para fazer essa apresentação, e de lá eles já vão seguir para o Rio de Janeiro. O plano de fuga de Jair Bolsonaro
e Mauro Cid. A investigação identificou um plano, adaptado da doutrina militar, para evasão e fuga do então presidente da República Jair Bolsonaro do país, caso seu ataque ao poder judiciário e ao regime democrático sofresse algum revés que colocasse sua liberdade em risco. A análise dos dados armazenados no notebook apreendido em poder de Mauro César Cid identificou uma apresentação criada em 22 de março de 2021 no formato .pptx que previa o uso do dispositivo denominado RAF-LAF em benefício do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ainda que desprovido de apoio formal do Exército Brasileiro em caso de descumprimento de uma ordem judicial emanada do Supremo Tribunal Federal. Segundo o glossário de termos e expressões para uso no Exército, feito em 2018, RAF é a sigla para Rede de Auxílio à Fuga e Evasão. Trata-se de dispositivo montado em território ocupado pelo inimigo que visa acolher o fugitivo amigo e conduzi-lo até uma linha de auxílio à fuga e evasão. Já o termo LAF é a sigla para Linha de Auxílio à Fuga e Evasão. É descrito como um dispositivo montado em território ocupado pelo inimigo que visa a dar ao evadido de chegar às linhas amigas e interliga várias redes de auxílio à fuga e evasão. O documento é composto por 5 slides com telas que incluem os logotipos do DRC, Destacamento de Reconhecimento e Caçadores, e do COPESP, Comando de Operações Especiais do Exército, fato que reitera o uso de técnicas de forças especiais do Exército no interesse da organização criminosa. Inicialmente, o documento estabelece 3 cenários hipotéticos de decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral que seriam contrárias aos interesses do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Ponto 1, um dos 3 cenários. Cenário 1, STF interfere no Executivo. Tinha todo um plano para essa possibilidade. 2, STF caça chapa para 2022. Outro cenário previsto e estudado. E o terceiro cenário, STF, entre parênteses, TSE, barra a PEC aprovada pelo Congresso do voto impresso. Os elementos de prova colhidos demonstraram que os investigados planejaram o cenário de enfrentamento de Jair Bolsonaro com o Poder Judiciário que levaria a uma ruptura institucional. Conforme exposto, tal fato ocorreu de forma mais incisiva no dia 7 de setembro de 2021, nesse momento que você está vendo na tela do seu aparelho, quando o então presidente ameaçou o STF e seus ministros, evidenciando a prática de atos contra o regime democrático, restringindo a atuação da Suprema Corte brasileira. Nesse contexto, mais uma vez, se evidencia a utilização de técnicas militares pelos investigados contra o próprio Estado brasileiro, com o objetivo de garantir a fuga de Jair Bolsonaro, caso a tentativa de golpe de Estado fosse frustrada. Apesar de não empregada no ano de 2021, o plano de fuga foi adaptado e utilizado no final do ano de 2022, quando a organização criminosa não obteve êxito na consumação do golpe de Estado. Conforme será descrito nos próximos tópicos, Jair Bolsonaro, após não conseguir o apoio das Forças Armadas para consumar a ruptura institucional, saiu do país para evitar uma possível prisão e aguardar o desfecho dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, que eles chamavam de Festa da Selma. E aqui a esplanada dos ministérios passa por nós estamos aqui no Palácio do Planalto e segue ali para a esplanada dos ministérios. Qual que é o próximo passo? Coronel, explica para a gente, adianta agora para a gente.